Olá, meu querido e minha querida, tudo na paz com você? Um recado importante, antes de você assistir aqui a pregação, a mensagem, eu quero pedir uma coisa rapidinho para você. Se inscreva no canal e ative o sininho com a notificação todas, para toda vez que subir uma mensagem, uma pregação nova, você vai receber isso por notificação no seu smartphone, tá? E daí também, se você quiser sugerir aqui embaixo nos comentários títulos de palavras sobre temas, o que você gostaria de ouvir que eu ministrasse, é só colocar aqui, que daí a gente vai trabalhar nesses conteúdos aqui para vocês, ok? Então uma boa mensagem para você, que Deus te abençoe, e no final eu tenho uma oração poderosa para a sua vida. Se você gostar dessa mensagem também, envie essa mensagem para aquele seu amigo, para aquele seu familiar no grupo aí do WhatsApp da família, que eu tenho certeza que vai abençoar e edificar muito essas pessoas. Amém? Fique até o final da mensagem, que no final tem uma oração poderosa pela sua vida. Deus te abençoe. Quem espera por esse dia? Glória a Deus! Glória a Deus! Dê um hi-fi aí no vaso e na vasilha do seu lado. Que isso, gente? Aquele forte assim, pelo amor de Deus! E fala assim, ó, hoje o seu cálice vai transbordar. Vai sentando, celebrando ao Senhor aí. E hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais. Nós vamos hoje falar sobre esse Deus Pai, que não nos abandona, esse Deus Pai que nunca cansa de nos amar. Esse Deus que se apresenta desde o Antigo Testamento como um Pai, que não abandona os seus filhos, que sempre perdoa, que sempre está à nossa disposição. E nós vamos trabalhar aqui em cima de um texto que para mim é um dos textos mais lindos, onde Deus começa praticamente, no Antigo Testamento, Ele começa a clamar pelo seu povo que está perdido, que começou a ir para outros lugares, que começou a esquecer esse Deus que nunca esqueceu do seu povo, dos israelitas. E daí Deus tem um episódio, Ele levanta o profeta Oséias para ser voz para aquele povo. E daí a palavra de Deus, nós vamos ler aqui em Oséias 11, de 1 a 9. Olha que lindo Deus se expressando através do profeta Oséias. Quando Israel era menino, quem que é Israel? É o povo dele, ou seja, quando era pequeno, quando estava começando, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mais se afastava de mim. Eles ofereciam sacrifícios aos Balaíns e queimavam incenso aos ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o pelos braços, mas eles não perceberam que eu os curava. Eu os conduzi com vínculos humanos e com laços de amor. Fui para eles como alguém que lhes tira o jugo do pescoço, e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão para o Egito, e a Síria não os dominará, porque se recusam a arrepender-se? A espada brandirá nas suas cidades, destruirá as trancas da sua porta e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora clamem pelo Altíssimo, de modo algum Ele os exaltará. Aí Deus fala: como eu posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratar você como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está transtornado, toda a minha compaixão despertou-se. Não executarei a minha ira impetuosa, nem tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus, não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Olha que lindo.
E o tema da nossa mensagem é: o pai que não desiste dos filhos. Esse é o caráter do nosso Deus desde o Antigo Testamento. O Dia dos Pais, ele desperta sentimentos muito ruins em algumas pessoas e sentimentos bons em outras pessoas. Para alguns é um sentimento de gratidão, para outros de saudade de um pai que já foi ou que não pertenceu, que não se posicionou, que não foi presente. Para outras pessoas, um pai que causa muita dor, mas independente da história que cada um teve com seu pai terreno. Oséias 11, nesse texto aqui, fala de um pai perfeito, que nunca abandona o seu filho, que sempre está disposto, mesmo esse filho indo embora, se recusando a amá-lo, se recusando a ser grato, não tendo compaixão com esse pai que deu a vida do seu filho Jesus, ou que nesse caso não tinha ainda dado, mas que estava preparando o seu filho, que deu a sua própria vida por eles. Então Deus, ele poderia se revelar aqui como rei, como diversas vezes Deus no Antigo Testamento se revela como rei, como juiz. Você vai ver no livro de Juízes, Deus se revelando como um cara assim impetuoso, que a partir de qualquer desvio do seu povo ele aplica uma disciplina, como legislador, mas ele escolhe revelar-se como pai. Um pai que ama, um pai que corrige, um pai que espera esse filho voltar. Ele chama Israel, que é o seu povo, de filho. Você, quando era pequeno, você chama de Efraim, Israel, Efraim. Você, quando era menino, eu peguei no colo. Um pai que não desiste dos seus filhos. Então, a história de salvação na Bíblia, desde do Éden, aponta para Jesus, e nós vamos falar sobre Jesus nessa pregação. Mas nós, antes de falar do Filho Jesus, nós vamos falar de um pai que teve o seu Filho Jesus, que entregou o seu Filho Jesus, para através desse Filho Jesus, eu e você nos tornarmos filhos e filhas de Deus também. Então a história de salvação não é uma história de homens procurando Deus, é a história de Deus procurando os seus filhos. É o contrário. E qual que é o contexto para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui? Por que que Deus, ele chega ao ponto aqui de falar assim: o meu coração está dilacerado, ou seja, o meu coração está triste com vocês, mas eu não desisto de vocês. Oséias 11 foi escrito e aconteceu 750 anos antes de Jesus. 750 anos. E aqui nesse período era o período onde que Israel, que era o seu povo, estava vivendo um tempo de muita prosperidade, prosperidade econômica. As cidades todas estavam crescendo, prosperando, o comércio, as colheitas, tudo estava se multiplicando. Israel parecia forte externamente, mas por dentro eles estavam apodrecendo espiritualmente. Então, o que acontece? O povo havia trocado o Deus de Israel, o Deus que deu tudo isso para eles, por outros deuses. Que deuses? Os deuses cananeus. Então, eles haviam trocado a adoração ao Deus celeste por uma adoração, por religiosidade por outros deuses. Eles haviam trocado o relacionamento por um ritual. Olha só, eles se relacionavam com o Deus de Israel, e eles trocaram isso por um ritual. Eles trocaram presença desse pai por prosperidade financeira. Então, os Baalins, que eram os outros deuses, se tornaram os ídolos dessa nação. Baal então prometia chuva, prometia fertilidade, prometia prosperidade,
Israel então começou a acreditar que a sua segurança estava nos recursos naturais que eles tinham, e não mais em Deus, que na verdade esse Deus foi o Deus que deu tudo isso para eles. E qual que é o perigo aqui? Por isso que o grande pecado de Israel não era apenas a idolatria, era a ingratidão. Eles desfrutavam de uma bênção do Pai sem reconhecer as bênçãos que esse Pai deu. Ingratidão. E toda idolatria, como que ela vai nascer? Vaso e vasilha, vocês vão aprender isso aqui no seminário Carisma. Toda idolatria, ela nasce quando aquilo que Deus deu passa a ocupar o lugar de Deus. Por isso que nós batemos muito em dízimo e oferta, nessa questão que o problema de Deus nunca foi o diabo, porque o diabo está debaixo dos nossos pés. O problema de Deus sempre foi o dinheiro, o amor ao dinheiro. Sabe por quê? Porque é a única coisa que Deus compara com o poder de senhorio, que é a riqueza personificada a Ele próprio. Então quando esse povo começa a prosperar, que foi o próprio Deus que o prosperou, eles começam a tomar o lugar de Deus no coração deles. E eles acreditam que ocupando esse lugar agora aqui, está tudo certo na vida deles. E é nesse contexto que Deus vem e começa a relembrar, através do profeta Oséias, toda a história inicial de quando Israel nasceu. Ou seja, ele compara um filho, a um bebê que pegou no colo, a Efraim. Ele chama de Efraim e Israel. Estão entendendo aqui? Todo mundo comigo? Então ele compara, ele começa a relembrar através do profeta Oséias. Por que o profeta Oséias? Porque no Antigo Testamento o Senhor Deus, ele só falava através de reis, sacerdotes, profetas ou juízes. Era assim que ele se comunicava com o povo. Então o profeta Oséias é levantado aqui. Tem até um texto famoso que fala assim: o meu povo perece, ou seja, morre por falta de conhecimento. Foi o profeta Oséias que falou. Tá? Oséias 2. Então ele não começa falando sobre o pecado desse povo, ele começa falando sobre o seu amor por esse povo. Vocês são meu filho, eu peguei vocês do colo. E daí nós temos algumas coisas para a gente ver. A primeira coisa para a gente ver aqui, sobre o amor desse Deus, que não começa apontando o pecado, que não começa olhando os erros do povo, embora esse povo tenha esquecido. A primeira coisa é que o Pai nos amou antes que nós soubéssemos amá-lo. O Pai nos amou antes que nós soubéssemos amá-lo. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei. Pode mudar aí, vasilha, por gentileza. Isso. Quando Israel, Oséias 1:11, era menino, eu os amei. Pode ir para o primeiro slide, por gentileza. O Pai nos amou antes que soubéssemos amá-lo. Olha só, a palavra hebraica que está descrevendo esse amor aqui é ahav. O que significa ahav? Ela não fala apenas de um sentimento, não é amor, um amor mundano, carnal, não é uma paixão passageira. Ela fala de ahav, significa amor de decisão. É uma decisão que eu tomo em amar você, independente. Deixa eu falar um negócio para você. Deus te amou mesmo você tendo todos os seus pecados, mesmo você cometendo tudo que você cometeu na sua vida. Ele está hoje aqui falando para você que o tipo de amor dele é ahav. Embora você tenha pecado, embora você tenha se desviado, ele te ama a partir de uma decisão. Então ahav do hebraico fala decisão. Deus decide nos amar. Então Israel, ele não foi amado porque ele era especial. Israel tornou-se especial por quê? Porque ele foi amado primeiro por Deus. Deus te amou e nos amou primeiro, antes que nós soubéssemos que nós éramos filhos de Deus, amados por Ele. Então da mesma forma, Deus
não nos ama porque nós somos dignos, porque eu e você merecemos. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso falar? Você e eu não merecemos. Você e eu não merecemos o amor de Deus. Mas Deus, Ele tem Rahav para a sua vida. Ele decide amar você. Sabe por quê? Porque isso é graça. O que significa graça? Favor imerecido. Não foi por mérito meu e seu, não foi por boas obras, Paulo vai falar. Foi porque é uma decisão de Deus. Ele nos torna digno porque nos ama. É a dignidade de Deus que te torna amado. Paulo vai falar em Romanos 5:8, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos ainda pecadores. Olha só o tamanho do amor desse Pai. Então, o nosso valor, ele não produz o amor de Deus. O que você faz, o que eu faço, não tem capacidade em si mesmo de produzir amor para Deus. O amor de Deus produz o meu valor e o seu valor. Deixa eu falar uma coisa para você, vaso. Olha aqui para mim. Não é porque você pediu perdão, não é porque você fez determinada coisa, não é porque você fez boas obras. Sabe o que é? Deus te ama porque antes de você nascer Ele já escolheu te amar. Antes de você nascer, antes dos seus erros, apesar dos teus erros, Ele decide amar, porque o amor de Deus produz o meu e o seu valor. Por isso, quando alguém fala para você, eu não te amo. Eu tenho um paciente, uma vez falou para mim algo que mexeu muito comigo. Ele tinha 4 anos de idade. O pai dele falou assim: porque você nasceu, eu vou embora, porque você atrapalhou a minha vida, você atrapalhou os meus planos. 4 anos de idade. Hoje ele tem quase 40, e essas palavras ainda marcam ele. E ele ficou preso lá, com 4 anos de idade. Parece simples para você que não passou por isso, mas quem passou tem a capacidade de travar a pessoa. Na infância, ela fica travada. Você imagina você ser determinado por uma escolha que não foi sua. Você ser determinado, o seu valor ser determinado por uma escolha que você não pediu. Aconteceu. Ninguém pede para nascer, vaso. Ninguém chega e fala assim: por favor, deixa eu nascer. Não. O papai e a mamãe vai lá e produzem um filho, e você tem que ouvir isso. Só que o nosso valor nunca vai produzir o amor de Deus. O amor de Deus produz o meu e o seu valor. Por quê? Porque o nosso Deus é o Pai que nos liberta. O Pai terreno pode te prender na sua psique, pode te prender nas suas emoções, mas o Pai celeste te liberta. Olha só, do Egito chamei o meu filho. Quem que estava no Egito? Israel. Sobre que condição? Escravo. Aí Deus fala aqui através de Oséias: do Egito, ou seja, da escravidão eu te tirei. Então Deus não chamou Israel de servo, Ele chamou de filho. Então qual que era o objetivo de Êxodo? De que é o êxodo? O pessoal sair da escravidão e rumo à terra prometida, à liberdade. O objetivo não era apenas tirar o povo da escravidão, era formar uma família. Sabe o que eu vou falar aqui para você? Deus hoje tem uma família, uma nova família para você. Ele está te tirando da escravidão, Ele está te tirando do buraco para formar uma nova família. Talvez hoje você não tenha tido uma família funcional, talvez hoje a sua família seja toda bagunçada, mas Ele quer te dar uma nova família, porque esse é o projeto para Ele e para você. Formar uma nova família. Romanos 8,15: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então Deus não liberta filhos para continuar vivendo como escravos.
Você não foi liberto por Deus para viver escravo dos seus sentimentos, de falas que aprisionam de pessoas, do seu pai terreno, da sua mãe terrena, de pessoas que abusaram de você. Você foi criado para ser livre. E se você não está vivendo em liberdade, se você não está vivendo tudo aquilo que Deus tem para você, eu tenho uma boa notícia aqui. Quantos querem ouvir essa boa notícia? Deus hoje te chama para ser totalmente livre, para viver todas as promessas dEle. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. É esse Pai que te liberta, é o Pai que sustenta. Eu ensinei Efraim a andar. O que ele fala em Oséias? Eu que ensinei esse cara aqui, esse meu povo a andar. É a imagem de um pai ensinando o seu filho, pegando o seu filhinho e andando. É a imagem de um pai cuidando desse povo, do coração desse povo. Por quê? Porque Israel vivia as suas quedas, como eu e você vivemos as nossas quedas. Eu e você vivemos as nossas quedas no dia a dia, no chão da vida. Deus fala, independente das tuas quedas, eu te ajudo a andar. Levanta, eu estou aqui para te ajudar a andar. Deus via todas as vezes que Israel caiu, e Deus ia lá e sustentava esse povo. Então, talvez hoje você esteja vivo por alguns livramentos que você nunca percebeu. Sabe quem te livrou? Deus. Deus já estava desde o ventre da sua mãe te livrando de todas as coisas que iria acontecer com você. Todos os livramentos de morte, cada coisa que você passou, Deus estava ali te livrando e te sustentando. É um Deus que nos sustenta. Então, você lembra das vezes que caiu, não lembra? E Deus se lembrava das vezes que Ele te segurou. É isso que Ele está falando aqui. Eu te segurei, eu te ensinei a caminhar. Esse pai também é o pai que cura. Olha aqui que ele vai falar. Eles não reconheceram que eu os curava. No texto de Oséias que a gente leu. O que é cura? Quem conhece aqui o Jeová Rafá? Cura é Rafá do hebraico, que significa cura divina. Então, Deus não cura apenas eu e você das nossas enfermidades físicas. Ele cura as nossas histórias. Ele cura o que os nossos pais falaram pra gente. Ele cura o que nos travou na infância, os nossos traumas. Ele cura palavras de acusação. Ele é o Jeová Rafá. É o Deus de cura. Ele cura identidade. Sabe por quê? Porque as palavras malditas têm o poder de fazer a gente ficar em cavernas. E a caverna, às vezes, aquele lugar que nós fomos colocados, que as pessoas nos colocaram, pode definir a minha e sua identidade. Deus tem o poder do quê? De tirar dessa caverna, tirar e curar essa identidade, de curar a sua alma. E qual que é um dos maiores perigos espirituais? Não é perder a bênção de Deus não, vaso. É esquecer quem que enviou essas bênçãos para você. Esse é o verdadeiro perigo, que é o povo que estava esquecendo aqui quem fez tudo isso na vida deles. A segunda coisa que nós aprendemos com essa palavra de Deus através do profeta Oséias é que é impossível ser amado pelo Pai e ainda assim se afastar dele. É impossível ser amado pelo Pai e ainda assim se afastar dele. Oséias 11:2. Quanto mais eu chamava, mais se afastavam de mim. Isso aqui é a tragédia desse texto, porque é um pai chamando o seu filho, falando vem, e o filho cada vez mais se afastando. É a parábola do filho pródigo. O pai deu tudo e esse filho foi embora.
e gastou tudo. E sabe o que acontece? Quando esse filho volta, o pai faz uma festa para ele. Só que aqui, essa tragédia desse texto é Deus falando. O problema aqui, que não era a falta de amor, o problema era a rejeição ao amor de Deus. Quantos, olha só um dado da psicologia, cerca de 95% das pessoas que tiveram problema com o pai na infância, tem problema com Deus na fase adulta. E olha que incrível, Deus se apresenta como pai, né? Não como mãe. Por quê, né? Porque a maior coisa que eu vejo em set terapêutico é problema de identidade com o pai, é problema de rejeição com o pai. Então tem gente que é tão machucada pela religião, e foi tão machucada pelos pais e pelo pai, que não conseguem receber o amor de Deus, que não conseguem receber pessoas que têm o amor de Deus. Sabe que nem aquele cachorrinho que está na rua, que você vai tentar dar uma comida, ele fica rosnando para você? Tem um monte de gente assim, com o coração peludinho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus está aqui hoje para te curar, para curar a sua identidade. Ele não te rejeitou, Ele não te abandonou. Deus está aqui hoje falando para mim e para você: volta para os meus braços, mesmo assim eu te amo. É impossível Deus te abandonar. Por quê? Porque é extremamente possível experimentar a bondade de Deus sem se render verdadeiramente a Deus. Talvez você, pastor, mas eu já fui em outra igreja, eu já fui da igreja, eu me desviei da igreja. Vou falar uma coisa com você: às vezes você teve um encontro com a religião, mas não com Jesus. Você teve um encontro com uma placa de uma igreja, com um pastor, mas você não teve encontro com esse Deus que não te abandona. Esse é o lance. E Deus hoje está se apresentando aqui para você, que esse texto lindo de Oséias, do Dia dos Pais, falando: embora o seu pai e a sua mãe tenham te abandonado, eu não te abandono. Em minha cura, em minha perdão, em minha felicidade. Por quê? Porque o filho pode amar os presentes e rejeitar a presença. Sim. Porque Israel queria o quê? Prosperidade financeira. Ele queria proteção. O povo começou a crescer, eles queriam potência, eles queriam poder, eles queriam bênçãos, mas eles não queriam ser governados por Deus. E essa continua sendo a minha e a sua história. Nós queremos tudo que Deus pode nos dar, mas nós não queremos ser governados por quem nos dá tudo isso. E essa história continua até hoje. Nós queremos o que Deus pode me dar e te dar, mas nem sempre queremos Ele em nossas vidas. Por quê? Porque todo ídolo, lembra, ídolo é a personificação de Deus, não é Deus. Todo ídolo, ele promete vida, mas termina roubando a vida de quem o adora. Deus não está aqui para roubar você, Deus está aqui para te prosperar. Deus tem aqui o melhor dessa terra para mim e para você. Só que sabe que Ele só quer uma coisa de mim e de você: que você deixe Ele governar a sua vida. Deixa esse Pai governar a sua vida. Distância de Deus não é quilometragem. A gente não vê, eu estou distante de Deus. O filho pródigo, ele se perdeu. Para onde? Muito longe de casa. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi para muito longe de casa, e ele se perdeu. Esse se perdeu não é uma perda também no sentido geográfico, também geográfico, mas se perdeu de quem ele era. O irmão mais velho que ficou em casa se perdeu dentro de casa, e o filho pródigo se perdeu longe de casa. Ambos estavam distantes do seu pai.
Olha o que o texto fala, que o filho mais velho se perde dentro de casa, e o que foi embora para torrar sua riqueza, a sua herança, ele se perde longe de casa. Ambos então estavam distantes. Por quê? Porque distância não significa necessariamente geografia. Às vezes nós podemos estar perto de Deus, mas sem o governo dele nas nossas vidas. O que é distância, pastor? É autonomia. Toda vez que eu quero ser autônomo, independente, fazer do meu jeito, fazer da minha maneira, fazer conforme eu acho que tem que ser feito, é quando o coração diz: eu não preciso que Deus governe a minha vida. Então o pecado, vaso e vasilha, não começa quando nós quebramos um mandamento. Ele começa quando rejeitamos o senhorio do Pai. Aqui o pecado começa, o orgulho. Agora, o pecado de fato, o afastamento de Deus, Pai, produz consequências. Produz. Deus ama, mas Ele continua santo. Por isso Ele disciplina quem Ele nos ama. Paulo vai falar em Hebreus 12:6. O Senhor disciplina a quem ama. A disciplina de Deus não é sinal de abandono para mim e para você. A disciplina de Deus é evidência de filiação. Você só gasta tempo, energia, só investe energia e tempo naquelas pessoas que você ama. E Deus é assim comigo e com você. Ele não desiste de nos disciplinar e de nos amar. O pai terreno desiste. É o vazio no mundo, né, que a gente tem. Quando a gente vai para o mundo, esse vazio, quando nós sentimos esse vazio, nós aprendemos o valor da casa e a gente volta. A terceira coisa que nós aprendemos com o profeta Oséias, Deus falando através do profeta Oséias: quando o filho desiste do pai, o pai não desiste do filho. Como poderia eu desistir de você, Efraim? Oséias 11:8. Aqui está o ápice do texto. Como eu, mesmo você tendo tudo isso, poderia desistir de você? Ou seja, Deus está falando assim: é impossível eu desistir de você, mesmo você tendo feito o que você fez. É impossível, não é do meu caráter, não faz parte de mim. Como que Deus vai desistir de mim, de você, depois de uma rebeldia, depois de adorar outros ídolos, ou seja, outros deuses, depois de desobedecermos? Como que Deus ainda tem essa capacidade espiritual, sobre-humana, de nos perdoar, falando: como eu poderia desistir de você? Mas mesmo assim, nós ouvimos aqui em Oséias 11:8, a voz do Pai: como eu poderia desistir de você, filho? Deus está falando hoje para você: volta. Como eu poderia desistir de você? Mas Deus, você não sabe o que eu fiz. Como eu poderia desistir de você? Mas Deus, eu adulterei. Como eu poderia desistir de você? Mas Deus, eu me desviei. Como eu poderia desistir de você? Mas eu abortei, eu menti. Como eu poderia desistir de você? Como eu poderia desistir de você? O pecado desse filho Israel, Efraim, é muito grande, mas a compaixão de Deus é maior ainda. A compaixão de Deus é maior do que o seu pecado, do que a sua e a minha distância. E qual que é o coração desse pai? A palavra usada aqui de coração e de compaixão tem o mesmo significado, é Hakamim, que significa afeição profunda,
amor que vem das profundezas, amor que vem de lugares onde eu e você não temos conhecimento. Deus não é indiferente a um filho e uma filha perdida. Ele continua te chamando e vai continuar te chamando. Ele continua te esperando. Ele continua recebendo os filhos que são ingratos, que se desviaram, que estão perdidos. Ele continua nos esperando. Por quê? Porque o pecado ele pode quebrar a comunhão com Deus. É a consequência que eu falei. Mas não destrói a compaixão de Deus. Hakamim, não destrói a compaixão de Deus. Hakamim é um amor com profundidade. Agora, como essa santidade e esse amor eles se encontram? O versículo 9 de Oséias vai finalizar falando: eu sou Deus, vírgula, o santo. Só Deus é santo. A pergunta é: como um Deus santo recebe pecadores como eu e você? A resposta, sabe qual é? Fala para o vaso e para a vasilha, um do lado do outro assim, fala assim: a resposta está em Jesus. Israel falhou, Jesus permaneceu fiel. Israel desobedeceu, Jesus obedeceu. Israel, que esse primeiro filho caiu, Jesus venceu. Jesus foi tudo aquilo que Israel deveria ter sido e tudo aquilo que nós jamais conseguiríamos ser. É sobre isso. Qual que é a resposta, pastor? A cruz é a resposta do Pai. Jesus. Na cruz, justiça e misericórdia se encontram. O juízo foi ignorado. Acabou. Tem consequência, mas eu ignorei. Você era para ir para o inferno, mas eu ignorei. Era para você morrer, mas eu ignorei. Sabe por quê? Porque é um amor das profundezas. Hakamim é um amor que eu não consigo entender. O seu pai terreno talvez não entendeu esse amor. O seu pai celeste tem um amor das profundezas. Levanta do seu lugar. Levanta. O juízo foi ignorado, foi suportado. A dívida não foi escondida. Ela foi o que? Ela foi paga. Como? João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de tornarem filhos de Deus. A autoridade do grego significa exixoi, poder e autoridade. Hoje você tem autoridade e poder por conta de Deus em Jesus de se tornar filho de Deus novamente. É uma autoridade. Então Deus não está procurando empregados para sua casa, para ser servos ou escravos dele. Deus está procurando filhos para sua mesa. A mesa é para você. Então talvez você tenha se afastado, talvez você tenha se ferido nessa caminhada, inclusive com seu pai terreno. Talvez você esteja dentro da igreja, mas distante do coração, como o filho mais velho, distante na igreja, mas distante. E a pergunta que ecoa para mim e para você, através das palavras de Deus, pela boca do profeta Oséias, continua ecoando hoje: como eu poderia desistir de você? Como? O Pai continua te chamando, a cruz continua aberta, a graça continua disponível. Como eu poderia desistir de você? Vamos adorar a Deus. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção.
poderia desistir de você, Efraim. Vai aumentando, sem olhar. Vai aumentando, aumenta a intensidade, vamos. A graça é um oceano. Estamos cadê o povo mais lindo dessa terra? Joga a mão pro céu e canta. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Não. Joga a mão pro alto e canta. Ele me ama. Seja contagiado por esse amor que está aqui. Ele me ama. Ele me ama. Como eu poderia desistir de você, Efraim? Eu te peguei no colo, eu te ensinei a andar. Como eu poderia desistir de você? Esse é o amor de Deus por mim e por você. Por isso hoje eu quero fazer a oração mais importante dessa noite. Eu quero que todos fechem os seus olhos, curvem as cabeças e repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que o Senhor nunca me abandonou. Hoje eu entendi que eu sou um filho amado de Deus. Hoje eu entendi que o meu pai terreno pode ter me abandonado, mas o Senhor nunca me abandonou. Por isso hoje, eu que me desviei dos teus caminhos, ou estou aceitando o Senhor hoje, eu declaro que eu volto para os caminhos do Senhor, ou te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Escreve hoje o meu nome no livro da vida e salva minha alma, em nome de Jesus, amém. Todos de olhos fechados ainda, de cabeças baixas, para dar privacidade às pessoas. Eu quero te perguntar, você que fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou está voltando para os caminhos do Senhor? No 3, você vai levantar sua mão, todos de olhos fechados, que eu quero orar pela sua vida aí do seu lugar. 1, 2, 3, levante a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muitas mãos levantadas. Eu tenho mais um pedido para você. Pegue os seus pertences, saia agora do seu lugar e vem aqui, que eu quero orar pela sua vida. Esse Deus está aqui te chamando, Ele quer reconciliar com você. Corre para os braços desse Pai. Ele me ama.
corre, corre, corre. Como eu poderia desistir de você? Como eu poderia? Vem, 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 vem. Lembra do tipo de amor de Deus. Senhor, mas não tem como. Olha o que eu fiz. Hakamim, amor das profundezas. Não me interessa o que você fez. Eu quero você na mesa comigo. Vem que eu quero você na mesa. Sai do seu lugar, que o seu lugar é na mesa como filho, não como escravo. Venha. Aleluia. Olha aqui para mim. Vocês não falaram, olha aqui vocês para mim. Vocês não falaram isso para um pastor. Olha aqui, Basílio, olha aqui. Vocês não falaram sim para um pastor, nem para uma placa de igreja. Vocês falaram sim para Jesus. Vocês falaram sim para esse Deus que tem a capacidade de amar vocês como ninguém ama. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu das tuas dores. E por isso nós vamos orar agora abençoando vocês. A partir de agora, quem o recebe, vocês têm ex-zoe, que é a autoridade e poder de serem filhos e filhas de Deus. A partir de agora vocês não são mais escravos. Vocês são filhos e filhas de Deus. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço. Eu abençoo a vida de cada um. Recebe eles como os teus filhos. Escreve o nome deles no livro da vida. Salva a vida deles em nome de Jesus. Eu declaro agora Hakamim, profundidade, amor de profundezas, em nome de Jesus. Nova estação, novo tempo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Olha aqui, a Bíblia diz que quando uma pessoa se posiciona como vocês se posicionaram, a Bíblia diz que tem festa no céu. Então se tem festa no céu, nós da Lagoinha vamos fazer festa para vocês aqui também. No 3, vocês vão virar e vocês vão receber essa nova família que vai caminhar com vocês agora, amém? Então vamos lá. Preparados? Recebam essa nova família em 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à melhor estação da vida de vocês até então. Ele me ama. Bem-vindo, Vasco. Bem-vinda, viu? Olha aqui, gente, rapidinho, não sai não. Nós temos um presente. Olha aqui, um presente da parte de Deus para vocês. É 3 minutinhos. Siga aquela placa amarela ali, que nós vamos presentear vocês, pegar o nome de vocês, conversar rapidinho, porque agora nós vamos caminhar juntos com vocês. Vocês não estão sozinhos. Em Deus, Deus está falando: como posso esquecer-me de vocês? Amém? A igreja vai celebrando pelos seus novos filhos e filhas de Deus. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção e a graça. É o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara.
bom que você chegou aqui até o final dessa mensagem. Eu creio que Deus falou com você, o Espírito Santo trabalhou na sua vida. E aqui eu quero orar e abençoar a sua vida. Não sei o que você está passando, da onde que você veio. Eu gostaria que também você comentasse aqui da onde você está me assistindo, da cidade, da igreja que você está me assistindo, do país que você está me assistindo. E coloca aqui também o seu pedido de oração. Todos os dias eu tenho o hábito de abrir os comentários do meu YouTube e orar pelos nomes ali. É uma disciplina espiritual que eu faço, que eu tenho na minha vida, de orar por esses pedidos das pessoas que mandam comentários. Então eu gostaria também de orar por você, tá? Senhor Deus, eu coloco aqui diante do teu altar essas pessoas que estão assistindo aqui. Nós sabemos que a tua palavra é atemporal. Ela resiste a qualquer intempérie, ela resiste ao tempo, então não interessa se eu estou orando hoje e o pedido de oração é para amanhã, é para depois da manhã, se é ontem, não interessa. A tua palavra é poderosa. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa alinhamento divino e espiritual sobre a vida dela. Tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o diabo tentou tomar na infância, na mente, na psique, na construção desse ser humano feito pelo Senhor, eu cancelo em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso o suficiente para reaver tudo aquilo que o diabo tomou como autoridade e nos abençoar 100 vezes mais. Então eu declaro sobre a vida dessas pessoas que tiveram infâncias, que tiveram traumas, que tiveram abandono, que tiveram algum tipo de trauma na vida e que sofreram injustamente ou também por decisões que elas tomaram errado na vida. O Senhor transforma a maldição em bênção, como José falou ali no Egito. Eu declaro sobre essas pessoas um tempo novo, um tempo de colheita, de abundância, um tempo de cura e de restituição. Vá, Senhor, no mais íntimo dessas pessoas, seja no trabalho, seja no emprego, seja nas emoções, nas famílias, filhos em droga, pais alcoólatras, relacionamentos disfuncionais. Eu alinho agora em nome de Jesus, sobre a autoridade do teu Santo Espírito. Vá de encontro a essas pessoas e transforme e alinha segundo a tua vontade. Eu declaro paz, alegria, abundância, um novo tempo e uma nova estação na vida delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, meu irmão. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique aqui. Você vai ver no final aqui que tem as minhas 3, 4, 5 mensagens mais assistidas. Então é só tocar aqui no card. Deus te abençoe.